Você já imaginou o objeto mais sagrado de uma nação sendo capturado em batalha? E as consequências desastrosas que isso trouxe, não só para o povo, mas também para os inimigos que o levaram? Prepare-se, porque a história de hoje é uma das mais impressionantes e cheias de reviravoltas da Bíblia. Vamos mergulhar fundo na jornada da Arca da Aliança em território inimigo. Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos continuar nossa jornada pelo livro de 1 Samuel, explorando os capítulos 5, 6, 7 e 8. É uma sequência de eventos simplesmente inacreditáveis, que nos ensinam lições poderosas sobre a santidade e o poder de Deus. Se você ama histórias bíblicas cheias de detalhes e curiosidades, já pega sua Bíblia e vem comigo. Para começar, vamos recapitular rapidamente. No final do capítulo 4, os filisteus derrotaram Israel em batalha e, para o choque de todos, capturaram a Arca da Aliança. Imagine o desespero do povo de Israel. A arca não era apenas um objeto, era o símbolo da própria presença de Deus entre eles. Com a arca levada, parecia que a esperança havia sido roubada junto. E assim começa o capítulo 5. Os filisteus, orgulhosos de sua vitória, levam a Arca da Aliança como um troféu de guerra. E para onde eles a levam? Para a cidade de Asdod, e a colocam dentro do templo de seu principal deus, Dagon. A ideia era clara: mostrar que Dagon era mais poderoso que o Deus de Israel. Eles colocaram a arca ao lado da estátua de Dagon, numa clara tentativa de humilhação, mas, como vamos ver, Deus não divide sua glória com ninguém. Na manhã seguinte, o povo de Asdod entra no templo e tem uma surpresa. A estátua de Dagon estava caída com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles, sem entender direito, levantaram a estátua e a colocaram de volta em seu lugar. Mas a teimosia deles não duraria muito. No outro dia, a cena era ainda pior. Dagon estava novamente caído diante da arca, mas desta vez sua cabeça e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta. Apenas o tronco da estátua havia sobrado. Era um sinal claro e humilhante. O Deus dos filisteus estava quebrado e impotente diante do Deus verdadeiro. É por isso que o texto diz que, desde aquele dia, os sacerdotes de Dagon e todos que entravam em seu templo em Asdod não pisavam na soleira. Mas a demonstração do poder de Deus não parou por aí. O texto diz que a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod. Ele os assolou com tumores, e um pânico terrível se espalhou pela cidade. A presença da arca, que era uma bênção para Israel, quando tratada com reverência, tornou-se uma maldição para os filisteus. Eles rapidamente perceberam que não podiam ficar com a arca e decidiram enviá-la para outra de suas cidades, Gate. Chegando em Gate, a história se repete. Um grande pânico tomou conta da cidade, e Deus feriu os homens, jovens e velhos, com os mesmos tumores. A situação ficou insustentável. Então, eles decidiram enviar a arca para uma terceira cidade filisteia, Ecrom. Mas o povo de Ecrom, já sabendo o que tinha acontecido nas outras cidades, entrou em desespero. Eles gritaram: trouxeram a arca do Deus de Israel para nós, para matar a nós e ao nosso povo. O pânico era total, e a praga de tumores continuava a se espalhar. A arca do Deus de Israel estava causando destruição por onde passava em território inimigo. E isso nos leva ao capítulo 6. Depois de 7 meses de sofrimento, os filisteus não aguentavam mais. Eles chamaram seus sacerdotes e adivinhos para perguntar: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-la de volta
ao seu lugar. A resposta dos sacerdotes foi interessante. Eles disseram para não devolver a arca de mãos vazias, mas para enviar uma oferta pela culpa. E qual seria a oferta? 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, representando as 5 cidades principais dos filisteus. Os ratos são mencionados aqui porque, além dos tumores, uma praga de ratos estava destruindo a terra. Era uma forma de reconhecer o poder de Deus e pedir perdão. Eles então prepararam um carro novo, pegaram 2 vacas que estavam amamentando e que nunca tinham puxado um carro antes, e atrelaram as vacas ao carro, prendendo seus bezerros em casa. Colocaram a arca da aliança no carro, junto com a caixa contendo os ratos e tumores de ouro. O teste final era o seguinte: se as vacas, contra seu instinto natural de voltar para seus bezerros, seguissem o caminho direto para Bet-Semes, uma cidade de Israel, então eles saberiam que foi o Deus de Israel que causou todo aquele mal. Se não, saberiam que foi apenas uma coincidência. E o que aconteceu? As vacas seguiram em frente, mugindo pelo caminho, diretamente para Bet-Semes, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Os líderes filisteus seguiram de longe, observando, e viram com seus próprios olhos o milagre acontecer. A natureza se curvou à vontade de Deus. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca chegando, uma grande alegria tomou conta deles. Eles pegaram a lenha do carro, sacrificaram as vacas como holocausto ao Senhor e celebraram o retorno da arca. Mas, infelizmente, a alegria se transformou em tragédia. Movidos pela curiosidade, alguns homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca, um ato estritamente proibido pela lei de Deus. Como resultado, o Senhor feriu 70 homens daquela cidade. Isso nos ensina uma lição crucial. A santidade de Deus deve ser tratada com o máximo respeito e temor, tanto pelos inimigos quanto pelo seu próprio povo. Assustados, o povo de Bet-Semes enviou mensageiros a Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam e a levem para vocês. E assim, a arca foi levada para a casa de um homem chamado Abinadab, e seu filho Eleazar foi consagrado para guardá-la. A arca permaneceu ali por 20 anos. Agora chegamos ao capítulo 7. 20 anos se passaram, e durante todo esse tempo, Israel lamentava e sentia a falta do Senhor. Foi então que o profeta Samuel se levantou e falou a toda a casa de Israel. Ele disse: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, então livrem-se dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele os livrará das mãos dos filisteus. O povo ouviu Samuel. Eles se reuniram em Mispá, jejuaram, confessaram seus pecados, e Samuel orou por eles. Foi um momento de grande avivamento espiritual para a nação. Mas quando os filisteus souberam que Israel estava reunido, eles viram uma oportunidade e marcharam para atacar. O povo de Israel ficou com medo e pediu a Samuel que não parasse de clamar ao Senhor por eles. Enquanto Samuel oferecia um sacrifício, os filisteus se aproximaram para a batalha. Mas, naquele dia, o Senhor trovejou com um som estrondoso contra os filisteus e os pôs em pânico. Eles foram derrotados diante de Israel. Samuel, então, pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e a chamou de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus, e Israel recuperou as cidades que haviam sido tomadas. A nação finalmente experimentou um período de paz e restauração. Mas a paz trouxe um novo desafio,
que vemos no capítulo 8. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos, Joel e Abias, como juízes sobre Israel. No entanto, o texto é claro: seus filhos não seguiram seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por causa da corrupção dos filhos de Samuel e, talvez, por um desejo de serem como as outras nações. Os anciãos de Israel foram até Samuel e fizeram um pedido que mudaria a história da nação para sempre. Eles disseram: você está velho e seus filhos não andam em seus caminhos. Agora, pois, constituí-nos um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. Esse pedido entristeceu profundamente a Samuel. Ele orou ao Senhor, e a resposta de Deus é reveladora. O Senhor disse a Samuel: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus permitiu que eles tivessem um rei, mas antes instruiu Samuel a adverti-los solenemente sobre como seria o governo de um rei. O rei tomaria seus filhos para o exército, suas filhas para serem perfumistas e cozinheiras. Tomaria o melhor de suas terras, vinhas e olivais e exigiria 1/10 de suas colheitas e rebanhos. Em resumo, eles se tornariam servos do rei. Apesar do aviso claro, o povo se recusou a ouvir. Eles insistiram: não, queremos um rei sobre nós. Então seremos como todas as outras nações, com um rei que nos lidere, que vá à nossa frente e lute as nossas batalhas. Eles rejeitaram o governo perfeito de Deus em troca de um líder humano, falho, como todas as outras nações. Samuel ouviu tudo o que disseram e relatou ao Senhor, que simplesmente disse: atenda-os e deles um rei. E assim termina o capítulo 8, preparando o palco para a ascensão do primeiro rei de Israel, Saul. Que jornada incrível, não é mesmo? Vimos o poder de Deus humilhando deuses falsos, a importância da santidade e do temor, o poder do arrependimento e, finalmente, as consequências de rejeitar o governo de Deus por um desejo de ser igual ao mundo. Espero que você tenha gostado dessa análise profunda. Se essa mensagem falou com você, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a Most